Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, para encerrar o conteúdo sobre módulo, nós vamos falar um pouco sobre função modular, mais especificamente sobre o gráfico da função modular, tá? Vou dar alguns exemplos, vou usar também alguns exemplos do livro. Lembrando que o módulo, né, que fala da distância, ele não é negativo. Então, na função modular, na hora de construir o gráfico, nós vamos pegar os valores que são negativos, quando a gente substitui o valor de x para descobrir o valor de y. Se der algum valor de y negativo, a gente vai inverter o sinal e ele vai ficar positivo. Então, o gráfico da função modular, ele nunca vai existir abaixo do eixo x, né? A parte negativa do y, ela vai ser refletida na parte de cima, como se fosse uma simetria. Vocês vão ver aqui nos exemplos que eu vou dar, vou compartilhar com vocês aqui. Primeiro, os exemplos do livro. Depois eu passo algum exemplo para explicar melhor aqui. Então, para localizar, a gente está na página 25 do livro, no módulo 2, capítulo 4, né? O livro 4, página 25. Função modular. Como vimos anteriormente, a definição de módulo de um número real é módulo de x igual a x, se o x for maior ou igual a zero, e módulo de x é o oposto de x, se x for menor que zero. Aí você fala, o módulo é negativo? Não, é o contrário. Ó. Se o x aqui dentro for negativo, ele vai sair como o oposto do negativo. Tá? Assim, dizemos que uma função modular é modular se cada x pertencente aos reais existe um módulo de x tal que f de x igual a módulo de x. A função modular pode ser apresentada da seguinte maneira. F de x é igual a x, se x for maior ou igual a zero. Ou seja, né, se eu tenho um x positivo, né, ó, se eu tenho x positivo, ele continua positivo. Agora, se o x for negativo, vai ser o inverso dele. Né? Ó, x maior ou igual a zero. X positivo, ele continua sendo x. Agora, x menor que zero. X menor que zero significa os valores de x negativo. Quando ele for negativo, eu vou pegar o oposto do negativo. O oposto do negativo vai ser positivo, tá? Para construir o gráfico da função f de x igual ao módulo de x, estudamos suas condições separadamente. Se x for maior ou igual a zero, então f de x é igual a x, o próprio x. Então você escolhe lá 0 com 0, 1 com 1. Tá vendo? Eu peguei valores de x maiores ou igual a zero. Tá? Construir a parte positiva. Só que tem a parte negativa, né? Continuando aqui, ó. Se eu pegar valores negativos, tipo x menos 1, eu vou pegar o oposto do menos 1, que vai dar 1 positivo. Então, no menos 1, ele vai ser positivo. Ele inverte o sinal e o y é positivo. Unindo as duas condições, em apenas um gráfico, temos o gráfico da função modular f de x igual ao módulo de x. Quando x é menos 1, o y vale 1. Quando x é 0, é 0. Quando é 1, tá vendo? Essa parte, ela fica como se fosse um reflexo aqui, né? Uma simetria do que vai acontecer aqui embaixo. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Ó, imagina que você vai construir o gráfico de uma função f de x igual uma do primeiro grau, tá? X mais 2. Vamos supor que você vai fazer essa função. Vocês lembram como construir esse gráfico? Você escolhia valores para x, substituía e vê quanto que dava o y. Né? Então, quando x é 0, 0 mais 2 vai dar 2, não é verdade?
0 mais 2. O y, que é o f de x, vale 2. Se eu escolhesse o número 1, 1 mais 2, 3. Ok? Ó. Mas ó, imagina que eu escolhesse o número menos 4. Menos 4 com mais 2 ia dar menos 2. Não é verdade? Ó? Ia dar isso. Ó. Se você fosse construir esse gráfico sem o módulo, ia ficar desse jeito, ó, né? Só um esboço aqui para a gente entender. Quando x é 0, y é 2. Então, ia ter um ponto aqui, ponto 0, 2. X vale 0, y vale 2. Ia cair aqui. Quando x vale 1, y vale 3. Ia ter um outro ponto aqui, certo? Lembra? União dos dois. Esse ponto é o ponto 1 e 3. Agora, imagina que eu escolha x igual a menos 4. A menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quando x fosse menos 4, o y ia dar menos 2. Menos 1, menos 2. Ia ter um ponto aqui, mais ou menos aqui, né? Tirando as imperfeições do desenho. E aí a gente ia construir uma reta, ia ficar assim essa reta, né? Ia unir todos os pontos. Mais ou menos isso daqui. Certo? Porém, quando eu for construir o gráfico e tiver em módulo, em vez de dar menos 2, o módulo de menos 2 vai ser 2. E aí o que acontece? Esse valor que ia estar aqui, na realidade o menos 4, ia encontrar o 2 aqui em cima, ó, quando for a função modular. E aí, ao invés de você fazer a reta para baixo, essa reta ia ficar aqui em cima. Ia ser como se fosse um eixo de simetria. E essa aqui de baixo, você apaga. Ela não existe. Não existe a parte negativa. A função modular, você simplesmente joga para o lado positivo o valor que é da negativo. Então, aqui, ao invés do menos 4 encontrar o menos 2, por estar em módulo, ele não vai dar menos 2, ele vai dar mais 2. E a parte que era negativa, você rebate aqui em cima para a parte positiva. Fica sempre um V assim, ó. Não aparece a parte negativa do Y. A imagem não é negativa, a imagem é sempre positiva na função modular. Espero que ficou mais claro, tá? Então é assim que funciona a função modular, nesse caso de função do primeiro grau. O livro também vai ter alguns exemplos com função de segundo grau, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos. Ele traz como exercícios resolvidos, ó. Construa o gráfico da função g de x igual a módulo de x ao quadrado menos 5x mais 4. Tá? O livro vai explicar, né? Ó. Primeiro, acha as raízes, ó. Segundo grau, lembra? As raízes 1 e 4. Em seguida, as coordenadas do vértice. X vértice, 5 meios, y vértices, menos 9 quartos. Mas como está em módulo, não vai ficar menos 9 quartos. Vai dar mais 9 quartos. Esse valor negativo, eu vou transformar ele em positivo. Ó, depois, para construirmos seu gráfico, estudamos separadamente as condições da função f de x. Né? Ele faz de um jeito que complica um pouco. Eu vou explicar de um jeito muito mais fácil. Ó, olha como é que ia ficar o gráfico. Esse gráfico ia ficar assim. Como ele é modular, ao invés dessa
do vértice cair aqui embaixo, esse vértice vai espelhar aqui em cima, ó. Ou seja, o y vértice não vai ser menos o valor que deu, 9 quartos, né? Que dá 2,25, tá? Não vai dar menos 2,25. Que deu isso, quer ver aqui atrás, ó. Ele colocou menos 9 quartos, tá? Menos 9 quartos é a mesma coisa que menos 2,25. Só que eu vou rebater isso para a parte positiva. A parte negativa não vai aparecer. Eu vou pegar esse valor e jogar ele aqui em cima, só isso. E aí, em vez de ficar uma parábola assim, ele vai ficar um desenho parecido com um W. Né? Olha lá. Ó. Ele pegou esse pedaço e jogou para cima. E aí juntou os dois. Olha como é que faz. Ó. Fica desse jeito aqui. Então não precisa fazer tudo. Faz o primeiro jeito, faz o segundo. Não. É só pegar o valor do vértice que ia ficar aqui embaixo e jogar aqui em cima. Né? Quer ver? Vou dar um exemplo aqui de segundo grau. Então vamos supor que eu quero fazer a função modular y é igual ao módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos supor que eu estou construindo essa função. Né? Como é do segundo grau, eu não posso pegar valores de qualquer jeito, lembra? Tem aqueles passos na função do segundo grau. Então, primeira coisa, eu vou calcular as raízes. Aqui, né, ó, fazendo as raízes, né, fazendo x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, eu vou achar as raízes. Eu fiz y igual a 0. Né? Eu vou descobrir os lugares aonde esse gráfico vai cortar o eixo x. Onde y vale 0 é onde corta o eixo x, que são as raízes. Aqui dá para fazer por Bhaskara, dá para fazer por cálculo mental. Eu acho muito fácil fazer por cálculo mental, principalmente esse exemplo aqui, né? A soma tem que dar 5, o produto tem que dar 6. Mas poderia fazer também por Bhaskara, tá? Né? Nesse caso, como eu vou calcular o x vértice e o y vértice, eu vou precisar do delta, né? Para calcular o y vértice. X vértice menos b sobre 2a. Y vértice menos delta sobre 4a. Então, como eu vou ter que calcular o delta, eu vou fazer por Bhaskara, mas saiba que as raízes é mais fácil fazer por cálculo mental, tá? Então, o aluno escolhe. Calculando delta, delta é igual a b ao quadrado menos 5 ao quadrado, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. 25, positivo, porque qualquer número negativo elevado ao quadrado vira mais, menos 4 vezes 1 vezes 6, que dá 24. Delta igual a 1. Ok? Esse é o valor de delta. As raízes, né, vai ser menos b, 5, mais ou menos 1, dividido por 2. Por cálculo mental aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. As raízes é o 2 e o 3, tá bom? Se fosse calcular por Bhaskara, x igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 1, que vai dar o próprio 1, sobre 2 vezes o a, que é 2 vezes 1, que dá 2. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. É a primeira raiz que eu achei no cálculo mental.
5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. As raízes são o 2 e o 3. Ok? Então aqui, ó, vai cortar no 2. Aqui é o 1, tá? Ó. 1, 2, 3. Vai cortar no 2 e no 3. Tá? A concavidade é para cima, porque o A é positivo, e aqui quando o X vale 0, corta no 6, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem esse ponto aqui, que é o ponto 0 de X, e a letra C. Quando X vale 0, o Y vale 6. Tá? 0 menos 0 mais 6. E aí, para calcular o x vértice e y vértice. O x vértice vai dar aqui, né? Ó, menos b menos 5 dá 5. 5 dividido por 2. 5 meios. 5 meios é o 2,5, tá? 5 reais dividido por duas pessoas, 2 reais e meio. Não tem uma regrinha de quem vem antes e quem vem depois, não, hein? Pelo amor de Deus. Então, ó, x vértice é 2,5. O y vértice, menos 1 sobre 4, menos 1 quarto, menos 0,25. Mas está em módulo. Então, ao invés de ser menos 0,25, está vendo que está no módulo? Não vai dar menos 0,25, vai dar módulo. E o módulo vai ser sempre positivo. Tá, ó. Se você fosse construir esse gráfico sem estar em módulo, a parábola ia ficar assim, ó. O menos aqui, ia encontrar o menos 0,25, ia ter um ponto aqui embaixo, ó. Esse gráfico ia vir daqui, ia descer aqui, depois ia subir para cá, ia ficar assim, ó. Esse gráfico da função de segundo grau. Só que esse valor que é negativo aqui, não pode ter, porque está em módulo. Então, esse valor negativo, eu vou rebater ele aqui em cima, ó, no mais 0,25. E aí, eu vou colocar essa bolinha aqui. Essa parte negativa eu vou apagar no gráfico, porque ela não existe. E eu vou rebater ela, fazer a simetria na parte de cima. Então, fica que nem um W, assim. Esse valor que estava aqui embaixo não pode aparecer, porque está em módulo. Então, eu pego, faço a simetria dele aqui em cima. Ou simplesmente troco o valor do negativo. Em vez de dar menos 0,25, dá mais 0,25, a parte de cima. E está pronto o gráfico da função. É assim que funciona a função modular. Parecida com a função normal, né, a função que a gente costuma, só que não existe nunca a parte negativa. Você joga ela para a parte positiva, tá vendo? O valor que estava aqui, ele até deixou aqui apagadinho, ó. Ele jogou aqui em cima. Facinho, né? Quem sabe fazer o do segundo grau vai saber fazer do módulo, porque é só você apagar a parte que é negativa e rebater ela aqui para a parte que é positiva. Ok? Então é assim que funciona o gráfico da função modular. Tá? Aqui ele pergunta, né? Ó, qual dos gráficos representa a função modular? No intervalo 5 menos 5. Ó, aqui como tem o módulo, ó, se tivesse um módulo só, poderia ser AA ou AB. Como aqui tem um módulo dentro do outro módulo, ele faz dois desenhos assim, tá? Ó. Então é AC. Tá vendo? Como ele fala para construir o gráfico, né? Nem precisa construir. Como tem um módulo dentro de outro módulo, eu teria que ter duas subidas e descidas assim, como se fosse um W, por se tratar de módulo dentro de módulo. Tá? Então, essa seria a ideia. Ele vai falar para construir dois gráficos, tal, porque a primeira parte ele vai rebater essa parte para cima, quer ver? Ó?
conseguindo o exemplo, essa parte que está aqui embaixo negativa, ele vai jogar aqui em cima positiva. Vamos acompanhar. Tá vendo? Ele jogou para cima. Mas tinha mais um módulo, né? Então ficou como? Um W do menos 5 até aqui, ó, que começa no menos 5 e vai até o 5. Então ele vai ficar o desenho de um W. Só nesse intervalo aqui. Resposta C. Ok? E é isso aí. Depois tem algumas atividades, né? Ó, atividades, lembrando que, olha nessa aqui, como que eu vou fazer esse gráfico? Tá vendo essa parte aqui que está negativa? Joga ela aqui para cima, positiva, né? É só jogar, é facinho. Tira a parte negativa, joga para a parte positiva. Então tem os exercícios da página 30, página 31, 32 e 33. Parece muito, mas não é, porque é tudo teste, é verdadeiro ou falso, qual dessas funções representa esse desenho. Então é bem tranquilo aí, tentem fazer os aqui também, ó, é só um exemplo, é só A, B, C ou D. Então não é para fazer os 4 gráficos não, é ver qual gráfico representa esses valores aqui. Tá? Então, exercícios da página 30, 31, 32, 33. Vai ter um plantão de dúvidas logo depois do vídeo e também na quinta aula vai ser uma aula de atividade. Eu vou ficar de plantão para tirar dúvida de vocês caso for necessário. Então assista o vídeo, quem quiser começar já a fazer logo depois do vídeo, eu vou estar de plantão no Meet. Mas lembrando que também vai ter uma aula, que é a quinta aula de hoje, que vai ser uma aula de atividade com plantão tira dúvidas para ajudá-los a fazer esses exercícios. Ok? Então é isso. E aí a gente encerra a parte de módulo com função modular. Ok, gente? Muito obrigado. Bons estudos, façam os exercícios e se precisar eu vou estar online para ajudá-los. Até mais!